Olá! Hoje venho falar sobre a Cândida e, apesar de um tema conhecido, queremos aprofundar um pouco mais. Então vamos entender melhor sobre ela. Meu nome é Lorena e a minha colega é a Natália. Somos alunas da Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMG, Campus Bambuí. Vamos falar um pouco sobre essa levedura tão conhecida, que é mais conhecida como candidíase. Mas agora você deve estar se perguntando, o que seria levedura, certo? As leveduras são fungos que geralmente são unicelulares e se reproduzem por brotamento ou fissão. Elas se multiplicam muito rápido e possuem respiração anaeróbica ou fermentação, podendo ser utilizada na produção de pães e bebidas alcoólicas. Mas e a Cândida? A Cândida é o gênero das leveduras que naturalmente existe no nosso corpo. Podem ser encontradas na pele, na boca e nas partes íntimas, e que geralmente não causam dano nenhum. Mas em certas condições, elas podem começar a se proliferar e causar infecções graves. Alguma das espécies conhecidas da Cândida é a Candida albicans, que geralmente é a que causa a candidíase, a Candida auris, que atualmente chama atenção na área de saúde. E como pode acontecer a infecção da Candida albicans? O processo infeccioso da Cândida pode ocorrer quando o equilíbrio corporal é desfeito por algum motivo, como desequilíbrio hormonal pelo uso do anticoncepcional, o uso do antibiótico e o sistema imune debilitado. Quando o desequilíbrio acontece, a levedura começa a crescer sem controle no corpo, causando as infecções. E atualmente, as leveduras estão tendo uma resistência aos medicamentos durante o tratamento. E a resistência da Cândida, como acontece? A resistência envolve mecanismo molecular, que pode ser natural do micro-organismo ou adquirido. O natural é uma característica fenotípica do micro-organismo. Isso quer dizer que o organismo é resistente ao antifúngico, antes mesmo deles entrarem em contato. O adquirido é quando o organismo desenvolve mutações quando tem a exposição ao antifúngico. Então acontece a seleção genética para a sobrevivência, melhorando as características e resistência das próximas gerações. O biofilme, por exemplo, é um tipo de resistência natural da Cândida. Eles são definidos como uma comunidade de células que formam microcolônias, e elas conseguem se fixar em qualquer substrato. A colonização da Cândida nos locais, como nas alas de hospitais e nos instrumentos hospitalares, é devido ao biofilme das leveduras. A Candida albicans consegue aderir às membranas e nas células dos hospedeiros, e ela produz secreção de enzimas hidrolíticas, como fosfolipases e proteinases, que degradam as membranas celulares. A adquirida geralmente acontece por mutação genética, e as mutações acontecem de formas diversas, de forma natural durante a replicação ou por motivos externos. E cada tipo de mutação pode ter uma resposta positiva ou negativa, e como também pode não ter nenhum tipo de resposta. E alguns tipos de mutações são a molecular, que é a mutação genética, a cromossômica, ocorre em mais de um gene, e o genômico, que altera um conjunto de um genoma. A mutação da Cândida tem como fundo a descendência clonal. Por ter reprodução assexuada, a aquisição de resistência às drogas antifúngicas vem da plasticidade do genoma, do aumento da taxa de mutação e recombinação mitótica, mas a mais comum é a bomba de efluxo. E podemos ver na tabela ao lado alguns mecanismos de resistência da Candida albicans, de acordo com os antifúngicos que geralmente são usados, como a anfotericina B, que ela faz mutação do gene RG3, e alteração na composição da membrana, como o aumento da esfingolipídios. E por que essas mutações são tão preocupantes? Bom, geralmente a Cândida causa erupções avermelhadas na pele, que são acompanhadas de coceiras, ardor, ressecamento e rachaduras. Na boca e na parte íntima, ela pode apresentar placas brancas. E após algumas mutações, a Cândida começou a resistir em ambientes hospitalares, colocando em risco os pacientes que estão suscetíveis a infecções mais graves. Nos hospitais do Brasil, está crescendo os casos de candidemia, que é a presença da levedura na corrente sanguínea, principalmente nas unidades de tratamento intensivo, a UTI. Elas são classificadas como invasivas e sistêmicas. Elas podem acontecer em situações de exposição a procedimentos médicos invasivos, principalmente catéteres venosos centrais. E como eu posso me prevenir da Cândida? Use camisinha em todas as relações sexuais, não se descuide da higiene íntima. Evite roupas justas demais e de material sintético, principalmente nos períodos de calor. Prefira o papel higiênico branco e sem perfume.
E após o banho de mar ou piscina, não fique muito tempo com a roupa molhada no corpo. E, com os bebês, tem que ter mais atenção ainda. Não compartilhar talheres, chupetas, mamadeiras e outros objetos que a criança coloca na boca. Manter as fraldas e roupas íntimas limpas e secas. Lavar as mãos antes de lidar com a criança. Evitar beijar o bebê e secar bem as dobras do corpo após o banho. Nas ciências biológicas, a microbiologia é de extrema importância. O estudo dos micro-organismos foi um dos meios de estudo que ajudou a melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentou a expectativa de vida. Ao entender como funcionam as causas das doenças e as transmissões, foi importante descobrir as formas de prevenção, como as vacinas e os medicamentos. A micologia e a microbiologia nos fazem entender melhor como o processo de decomposição da matéria orgânica geralmente acontece. E, é claro, nos faz lembrar que muitas das doenças não necessariamente serão causadas por vírus e bactérias. As alergias respiratórias, em sua maioria, são causadas por fungos. Ainda temos muito que agradecer aos fungos. Se não fosse o bolor penicillium contagiando as bactérias do Alexandre Fleming, não teríamos os atuais antibióticos. A micologia e a microbiologia representam pilares fundamentais no curso de Ciências Biológicas, pois oferecem as bases para a compreensão das interações entre micro-organismos e os diversos sistemas biológicos, inclusive o humano. Entre esses micro-organismos, os fungos destacam-se por sua diversidade, importância ecológica e, sobretudo, pelo seu impacto na saúde humana. O estudo aprofundado dos fungos patogênicos é essencial para a formação de biólogos conscientes e capacitados a lidar com os desafios que envolvem infecções fúngicas, especialmente diante do aumento em casos em populações imunocomprometidas. Nesse contexto, o conhecimento sobre mutações gênicas neste organismo torna-se ainda mais relevante, uma vez que tais alterações podem influenciar diretamente na resistência a antifúngicos, na virulência e na adaptação dos fungos ao ambiente humano. Portanto, a integração entre a micologia, microbiologia e genética dentro da formação em ciências biológicas é indispensável para o desenvolvimento de estratégias eficazes de diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças fúngicas. Ao reconhecer e investigar as mutações gênicas em fungos que contaminam humanos, abrimos caminhos para uma biologia aplicada, mais precisa e comprometida com a saúde pública e o bem-estar coletivo. Muito obrigada pela atenção.